Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Buenas, tudo bem? Boa tarde, Ana Luísa, obrigada por estar assistindo. Abri essa transmissão nesse horário. Vamos pelo início, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniela Adriana de Araújo, sou professora no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, professora deste município há 18 anos. E vim aqui hoje comentar a respeito de algumas coisas, porque eu estou percebendo algumas coisas que a gente tem que reforçar e construir o debate. Oi, Sandro, boa tarde. Boa tarde, Valéria Torres. Um beijo aí pro Rio de Janeiro. Então, até quero avisar para aqueles que concordam, que gostam, que estão aqui no Facebook, que não só eu... Oi, Kátia, um beijão. Não só eu, como vários amigos que eu tenho, dentre estes amigos, o Rogério Anitablian, tem um canal no YouTube, tá? Além de vários canais que eu conheço, mas hoje eu quero prestar a minha homenagem para o Rogério Anitablian, que é um canal de opinião e de notícias que também é muito válido. Acho que nesse momento a gente precisa construir um debate, e esse debate ele só vai ser construído quanto mais gente a gente conseguir ouvir e debater. Oi, Nice, obrigada, boa tarde, obrigada mesmo. Salve, Rogério Matucci. E aí, a gente tá nesse período, né, doente. E eu quero falar um pouco antes disso, eu vou falar Lula livre, tá? E não vou falar só Lula livre, para quem tá vendo pelo YouTube, para quem eu vou mostrar para quem é do Facebook, tá ali meu painel das coisas que eu amo, tem fotos de família, tem o Lula, tem as lutas sindicais, todos retratados ali, tá? E por que eu vou falar Lula livre antes de mais nada? Porque há uns dias atrás eu fiz uma live, e eu tô fazendo bastante lives agora porque eu tô em recesso escolar, e uma ex-estudante da escola que eu trabalho, Buenas, Hilton, ô Marci, obrigada, Lula livre, Lula inocente, pelo amor de Deus, não tem nem processo, né? Não teve nem juiz, não teve nem Ministério Público, mas enfim. E aí eu trago essa questão do Lula livre antes de qualquer outra coisa pelo seguinte, porque essa estudante, que era estudante nossa, agora não sei se está no ensino médio ou na universidade, ela disse, ouvi até o Lula livre, agora não ouço mais. É imperioso que tenhamos uma compreensão. Oi, Clívia, um beijão aí pro pessoal do norte do Amazonas. Muito obrigada por estar assistindo. Ô, Coringão, boa tarde. Obrigada, eu também acabei de indicar o Anitablian para o pessoal que me assiste, principalmente no Facebook, porque vale a pena. Acho que a gente tem que construir um bom debate, e esse debate tem que estar cada vez mais ampliado, construtivo. Ângela, obrigada. Oi, Augusto, um beijão. Oi, Arnaldo. Poxa vida, Massachusetts, nossa. Zemir, um beijão, saudade de ti. Lucinha, Lula livre. E aí, por que eu falo essa questão? Eu vou tentar hoje fazer cada vez mais, podendo dar de tempo ao tempo, poder conversar também, porque isso às vezes é uma dificuldade quando tu faz, tu tem um anseio de passar o teu discurso, e aí tem horas que tu fala, e parece que tu não vai ouvir as outras pessoas, e é importante. Um beijão aí para Chicago, boa tarde para Daisy Nets, obrigada por estar assistindo. Ângela, um beijão aí pro Rio também. Então, o que acontece? Eu me preocupei bastante, e tento explicar isso, a questão do Lula livre. Que isso não é, e nunca deveria ter sido, uma bandeira apenas petista, tá? Essa é uma bandeira progressista, é uma bandeira de proteção à participação popular e à democracia.
E mais do que nunca, em períodos de Lava Jato, urge dizer que fazer da sua vida a bandeira, fazer de parte das tuas lutas a consciência do que é o movimento Lula Livre, é um movimento em prol da justiça. Entenda isso, caro adolescente ou cara adolescente. Eu não estou dizendo com isso que não estou beatificando. Eu não vou ficar esmirilhando, porque senão as pessoas pegam qualquer coisa para fazer para deturpar o teu discurso. Então eu não estou beatificando. Eu estou dizendo que o Lula é o representante da democracia, da derrocada da democracia, e o que é pior, porque um sistema antidemocrático, ele é injusto. E a derrocada da justiça e de um sistema judiciário que se dê ao respeito começou através do conluio do ex-juiz de primeira instância, Marreco de Maringá, Sérgio Fernando Moro, e do procurador, muito mais de dinheiro do que da República, Deltan Dallagnol. É importante ressaltar isso. E é por isso que é Lula livre. Não é só o fato dos 36 milhões que saíram da linha de miséria, não é só o fato do Luz para Todos, não é só o fato do ProUni, não é só o fato de que a mim, uma das coisas que eu carrego é tentar ter uma personalidade e ser bem agradecida. E se esse teto e as reformas que eu consigo fazer é porque eu tenho uma casa. E se eu tenho uma casa é porque existia um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Então, são vários os programas, o Luz para Todos, as cisternas no Nordeste. E por que eu vou esquecer o Lula? Porque não tá na moda? Ou porque aparentemente nós temos no governo o pior psicopata assim, e não dá nem para chamar de psicopata porque tão louco ele não é. Ele sabe muito bem como guiar os psicopatas que estão próximos a nós. Então cabe sim falar o Lula livre e entender a amplitude do que acontece. Porque nesse momento nós estamos sob ataque. Sob ataque que, no meu ver, é frio e calculado. Oi, Silene, muito obrigada. Obrigada, Andréia, Márcia, obrigada por estar aí. Rogério Lula Freitas, obrigada. Porque o que acontece? Todos os movimentos que aconteceram anteriores ao golpe efetivo já golpearam a democracia, já golpearam a justiça. Então nós estamos agora sob um ataque, para mim, muito bem orquestrado. As falas desse energúmeno que está na cadeira da República, que é o presidente da República, nesses ataques, isso nós temos que cuidar, porque, pela minha percepção, isso é a imagem de repulsa à vilania. Só que, ao mesmo tempo, vocês sinceramente acham que apenas Deltan Dinheirol, o juizeco marreco de Maringá, Sérgio Moro, e o Bolsonaro, apenas estes representam a derrocada da população, o desrespeito, a mentira, a sacanagem, a violência e a truculência entre a população e das forças policiais? Apenas estes? Óbvio que não. Esse time é reforçado por jogadas e cabe lembrar, vamos lembrar, esse time é reforçado por jogadas que foram debatidas em reuniões secretas, né? Com Luiz Fux, com Deltan Dallagnol. Então o buraco sempre é mais embaixo. Agora, também nos cabe saber de onde saímos e para onde voltamos. Não somos Tabata Amaral, que saiu de uma situação que deveria ter tido um aprendizado com essa situação. E que não teve. E que parece que por ter jantado com um, tomado café com outro, tirado uma fotinho com outro, ela não sabe para onde ela vai voltar. E aí ela perde a identidade. E aí ela vota a favor do desmonte da Previdência Social no país.
e discursa e mente, mas não sabe para onde vai voltar, porque ela não tem mais essa identidade. Então, por isso, eu vou continuar com a bandeira Lula livre. Mas uma das coisas que é importante a gente ver nesse momento é não personificar a fonte da maldade. Hitler, mesmo quando, lá nos idos de 1930, na Alemanha, estava no auge das suas maldades, ele não estava sozinho. E por questões de civilidade, não foi condenado sozinho. Então, cabe que nós tenhamos uma distância para ver a amplitude do tamanho. E aí... obrigada. A Ana Luísa Ramos colocou aqui no YouTube a criação de universidades e institutos federais, também feita pelo governo Lula. Então a bandeira Lula livre é uma bandeira que também é o empoderamento do povo, é a apropriação do pobre, do negro, do índio, entendeu? Dentro de um sistema que não quer. Um sistema que se reúne às escondidas com todo mundo, fazendo que nem o palhaço lá que sempre bota uma tradutora de Libras, tira qualquer financiamento, mas bota a tradutora de Libras. Mas literalmente esse sistema com todos. Então, assim, o programa de governo, as ações de governo são parte de um programa de maldade contra o povo e a classe trabalhadora. Ah, mas eu sou Uber. Ah, mas eu ganho muito. Eu vou sempre repetir essa frase. Tu não estava na reunião com o Fux. Tu não foi. Tu serviu café na reunião aquela com o Dallagnol, mas tu não ficou na reunião para decidir. Então tu não é ninguém. Porque essas são as pessoas que estão comandando. O programa de governo, as ações de governo, vêm por parte destas pessoas. E o que é pior, uma parcela da população quer não se ofender com essa maldade. Não ofende todo mundo a maldade. Se eu viesse aqui e dissesse, confessando para todos vocês que estão assistindo, que eu fico muito grata, se eu viesse aqui e dissesse para vocês, eu vi o pai de um menininho de 2 anos que foi morto pelo traficante aqui do bairro. Se ele quiser saber como ele morreu, ele que me pergunte. O que pensariam de mim? Quem seria eu no meio dessa história? Porque um assassinato feito pelo Estado ou feito por quem não é do Estado, e daí a gente determina como um homicídio, e fica muito mais claro a questão da punição, ele é um assassinato. E quem sabe informações desse assassinato tem 2 possibilidades. Ou é covarde e usa isso como arma, ou faz parte e ajudou e tem prazer em matar. E tem prazer em horrorizar. E tem prazer e acha que isso o torna poderoso. Então é disso, é uma parte do que se trata. Por que é uma parte do que se trata? Porque esse fato de não entender todo o ambiente do processo, do projeto, é substituir um líder que agora, pelo que eu estou entendendo, ele quer ser o intragável. Ele quer que todos os psicopatas, eu acho que é o Marx do manicômio, né? Psicopatas, univos! É esse o movimento que está sendo feito agora. Vamos unir os psicopatas! E vamos lutar pelo nacionalismo que vende a Petrobras, mas que mata o índio, mas que estupra a mulher que não usa calcinha ou a menina. E tudo está justificado. E vamos nos unir para lutar. Não é meio estranho esse discurso?
particularmente se vocês ouvem isso, não parece muito estranho? A mim causa estranheza. Repulsa, o que é normal, mas causa estranheza. O que se quer no nosso país é a injustiça na forma de legalidade. E nós temos que cuidar com quais pessoas e quais reformas serão tratadas a partir deste surto psicótico que está sendo cada vez mais noticiado. E não se fala, porque se a nossa justiça tivesse isto de justa, a primeira coisa, porque levaram 40 dias, e eu vi o canal do DCM falando. Oi, Rubem, obrigada por estar aí, muito obrigada. Obrigada, Luísa. Travou no Face? Que pena. É um saco, Facebook é um saco. Porque esse objetivo de governo, ele é muito maior do que a gente pensa. E ele quer uma garantia de mudança na visão acerca de povo, acerca de trabalhador, acerca de impostos, acerca de legislação, acerca de justiça, e já fizeram isso. E a primeira vítima, volto de novo lá no início, a primeira vítima de um sistema de justiça é o Lula. E aí trago de novo que 40 dias demorou para este ministro da Justiça, com o auxílio dos seus amigos da Polícia Federal, descobrir 4 hackers em Araraquara. Pois bem, Marielle está morta há mais de 500 dias. E cadê o mandante do assassinato? Cadê o Queiroz? O Queiroz, a gente já tá sabendo das baguncinhas dele, das vendas de carro dele, desde novembro do ano passado, final de novembro, início de dezembro. Cadê o Queiroz? E aí, Carluxo usa hoje no Twitter a mãe do Glenn como um desaforo para o Glenn. Para quem não sabe, a mãe do jornalista Glenn Greenwald aparentemente está com câncer terminal. E hoje ele usou isso. E por que é usado isso? Porque uma parcela da população não presta, porque uma parcela da população... Eu digo um caso específico. A minha família é de origem indígena. E eu tive parentes que votaram nessa coisa. E que seguem. Mas antes de tentar arrumar explicações furadas, eu vejo quem é. Para essa pessoa não interessa. Não vai mudar, porque ela é aquilo ali. É uma visão mais nua e crua de quem essa pessoa é. E uma sociedade é formada de pessoas que não existe uma licença para a cidadania, não existe a carteira de cidadão. Seria o título de eleitor, mas não é feito teste psiquiátrico para quem vai tirar o título de eleitor. Então qualquer pessoa, em qualquer circunstância mental, pode votar. Principalmente se a pessoa for muito doente da cabeça, mas, como toda boa doente da cabeça, ela nega a sua doença e ela não trata. Então, uma parcela da nossa população é doente e sempre haverá. E existe até hoje, em todas as sociedades. Não pensem com o viralatismo que Lula tanto condena, que gente ruim, gente fraca, gente nojenta, repulsiva, existe apenas no Brasil. Essas gentes, elas existem em todos os lugares. E nós nos esforçamos a cada dia para aprender a ser melhores. Alguns não. E tenho orgulho disso. Então, acredito que o momento é de muito cuidado. Muito cuidado, porque, para quem não viu, hoje o Breno Altman falou no canal do 247 e ele trouxe um posicionamento que é contra o Fora Bolsonaro.
E eu discordo dele em parte, mas em parte eu sei que ele tá cheio de razão. Porque nós temos que ter muito cuidado ao personalizar a vilania, porque a personalização da vilania tornaria Bolsonaro alguém inteligente o suficiente para levar todo este projeto, que muda a visão de educação, porque muda a LDB, porque tira dinheiro da universidade pública e praticamente a deixa como particular. E obviamente a gente sabe que muitas empresas não pagam seus impostos nem com arroxo, é capaz de pagar 1 milhão para não ter que pagar 2 milhões, paga 1 milhão para fiscalização para o CARF, que a RBS e a Globo são bem conhecidas nessas negociatas. Eles pagaram 2, 3 milhões para não precisar pagar 1 bilhão, sabe? É dessa elite que se fala. E essa elite, ela não é representada por Bolsonaro. Ela atura Bolsonaro. Ela atura Bolsonaro porque, na verdade, ela queria Dória, ela queria Alckmin, ela queria Meirelles. Ela queria qualquer um que fosse a maquiagem. Mas o projeto é o mesmo. Eu não pago as minhas dívidas de jeito nenhum. E esta população brasileira deve pagar, e aos meus deve sobrar as benesses. E de vez em quando eu vou fazer um programinha, tipo assim, um Criança Esperança, entendeu? Eu deixo de pagar aos fisco, eu deixo de pagar ao fisco os meus débitos de impostos, mas uma vez por ano eu fico com pena de criança pobre. Aí eu mostro, nossa, uma criança piolenta, nossa, que coisa, ai. E aí, se foram meus pecados. E assim é feito com a APAI, e a dona Rosângela, a primeira marreca de Maringá, sabe muito bem como é que é feito isso. Assim é feito com várias parcelas da sociedade. E muito pobre, ou classe média, né, porque tá quase na merda, então é classe média. Falta pouco para chegar na merda. Muitos pobres e esse pessoal aí acha que fazer essa bondade eventual os tira da vilania. Mas cabe a nós estarmos atentos ao que realmente quer o senhor Jair Bolsonaro e ao que realmente quer estas centrais de poder que estão muito além de Jair Bolsonaro. Essa visão de Estado mínimo privatizado está muito além de Bolsonaro. E o engraçado é que no meio disso, eu espero que alguns consigam se tocar, como forças de segurança, como o próprio judiciário, que à medida em que forem diminuindo, como diz a primeira marreca de Maringá, vai diminuir as bondades do Estado com alguns. E eu só espero que diminua também ao judiciário, também ao exército, e eu fico muito triste com isso, porque nós precisamos de um exército, e para fazer a luta contra o tráfico, não na favela. Nós precisamos de um exército, de uma polícia federal decente, para fazer a luta com quem lava o dinheiro do tráfico. Nós precisamos de uma luta ferrenha com quem passa armas para dentro do país e faz o tráfico de armas. E não é, de forma alguma, quem financia e lava esse dinheiro quem está na favela. Então, nós precisaríamos e precisamos muito destas forças. Mas se elas não compreenderem, elas também vão sucumbir. E para quem não lembra, e é da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou do Exército, cabe lembrar os tempos de Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, o que Bolsonaro fala é muito diferente, mas o programa de governo de Bolsonaro é muito semelhante ao programa do Fernando Henrique Cardoso. É muito semelhante
ao programa de João Dória, que, inclusive, agora quer passar verniz, né, na sua imagem e diz que discorda. A gente sabe muito bem com que tu concorda, senhor João Dória, porque quem viu o que tu faz com moradores de rua, que são pessoas que devem ser tratadas e não perder sua dignidade, a gente sabe muito bem o que tu é. Tu é a mesma merda que Bolsonaro, só que com um verniz de cheiroso e limpinho, com um suéter por cima. É só isso. E aí é que eu digo que nós vamos ter que cuidar que este programa de governo, estas reformas de governo, é o que de pior pode nos acontecer. Nós temos que lutar por fora Bolsonaro? Discordo do Breno Altman e acho que sim, temos que lutar por fora Bolsonaro. Mas antes de mais nada, a nossa luta é por Lula livre, porque esta luta é a queda de braço com o sistema. E não é por isso que eu estou dizendo que concorde, porque a democracia, ela não é construída em ambiente injusto. É impossível, dentro de um sistema injusto, que tu tenha democracia. Porque a injustiça, baseada no preconceito ou em qualquer outra coisa, como ideologia partidária, a injustiça, ela desumaniza, ela tira direitos. E ela é praticada no nosso país todos os dias. Mas a principal bandeira é o Lula. E depois tem várias. A injustiça é não descobrirem quem mandou matar Marielle Franco se em 40 dias acharam os hackers de Araraquara. Então, nós temos que manter muita mesmo inteligência nessa luta. Ele manda Andréia Ferreira coloca aqui que o Dória ainda manda queimar as cobertas dos moradores de rua. Exatamente, é isso. Dória é o Bolsonaro com verniz. Tá entendendo? Essa parente minha, que também é de origem indígena, mas que ouve o discurso de 1 milímetro de terra para os índios, o que ela é? Ela é um Bolsonaro com verniz. Só que ela é um Bolsonaro com verniz com micropoder. Ela não tem poder nenhum. Ela teve o poder de fazer o voto dela direcionado a quem a representa. Mas ela é micropoder. E o que é pior, Bolsonaro é mandalete e foi construído com a permissão, aí sim, de quem realmente comanda. Porque não é à toa que os banqueiros que participaram das reuniões secretas com Luiz Fux e com Deltan Dallagnol compraram a Petrobras. A distribuidora da Petrobras foi comprada por quem participou dessas reuniões. Lá estão quem manda. Lá está quem realmente comanda estas peças de jogo. E é por isso que chamaram Luiz Fux, que não é político. É um juiz. É um ministro do STF. Por que chamaram ele? Se eles queriam saber sobre eleições, por que chamaram Deltan? Porque modificando a visão de justiça, o resto a gente toma conta. Primeiro a gente mata, como se fosse os garimpeiros, primeiro a gente mata a liderança, estupra algumas mulheres e crianças para mostrar o tamanho da nossa covardia e da nossa violência. E depois a gente declara que agora é com a gente e que nós comandamos. Assim está fazendo, de uma forma refinada e maquiada, os grandes banqueiros. E cabe a nós estar de olho nesse jogo. A luta é por Lula livre, a luta é por fora Bolsonaro e a luta é contra o programa de governo que é
o fruto das reuniões secretas com os grandes banqueiros, que estes sim tiram o nosso couro, tiram o nosso sangue, nos veem na miséria e ainda de vez em quando alisa a cabeça de um piolento para fazer de conta que está preocupado. Nós temos que ter muito cuidado. Urge inteligência, informação e caráter nas nossas lutas. Era esse o meu recado, já tá? E ainda peço que quem puder acompanhar no meu canal do YouTube, eu pretendo ficar fazendo mais por lá, porque para mim é muito difícil, agora que eu retorno a trabalhar, fica muito difícil eu conseguir conciliar, abrir no Facebook, abrir no YouTube. Para mim é mais fácil, então eu peço que quem estiver aqui, que assine no YouTube. E, enfim, acredito que a nossa luta tá apenas começando. E a gente tem que ter uma profunda visão sobre isso. Outro exemplo que eu vou dar, até porque eu tenho amigos que são desta profissão, esses dias uma moça comentou no Twitter que uma enfermeira de um serviço de saúde, no meio destas fiasqueiras do embaixador e no meio destas fiasqueiras quanto a fala sobre a ditadura militar. E que a enfermeira disse assim: eu adoro o Bolsonaro, adoro esses coices que ele dá, porque às vezes a gente tem que dar esses coices. E aí eu podia dizer, essa enfermeira desgraçada, isso não tá entendendo, você é burra. Eu podia fazer isso. Mas eu acredito que uma pessoa que vive num sistema de saúde público, em que é maltratada pela gestão, muitas vezes com atraso de pagamento, uma pessoa que é maltratada por uma elite muito próxima, chamada classe médica, que quando é abusadora psicológica é de doer, sabe? É de dar uma dor no coração quando tu vê uma classe como a classe médica humilhando o paciente, humilhando auxiliar técnico de enfermagem e humilhando enfermeiros, certo? Então, essa loucura do Bolsonaro também corresponde àquele que se sente acovardado com isso. Então é muito importante que a gente siga conversando, que a gente tente entender assim, tá, mas tu acha legal e tu não vai te aposentar. Tu te imagina com 70 anos, porque é legal o presidente que tu elegeu dar coice nos outros e fala o que ele pensa, mesmo que ele pense merda. Mas tu não te aposentar por isso é justo. Nós temos que ter essa capacidade. Porque nisso é o que se baseia esse sistema. E esse sistema é muito maior do que Bolsonaro. E cabe a nós estar atentos e advertir as pessoas da importância da bandeira Lula livre, de manter uma repulsa e um repúdio às ações violentas e às falas violentas do presidente da República eleito por um sistema de alienação. É importante também ressaltar para a população que parcela dessa população foi enrolada por estar sendo massacrada com mensagens e fake news o dia inteiro. É importante ressaltar para essa população que alguns líderes religiosos, que são qualquer coisa que possa ser declarado no Código Civil, mas não são líderes religiosos. É importante que a gente consiga fazer essas pessoas entender. Porque para esses poderosos, esses realmente poderosos, a mudança e a personificação do mal é muito importante. Porque daí eles dão um apoio quando eles acharem necessário e voltam a fazer a sua jogada. Então, nos cabe isso. Muito obrigada. Pois é, Ana Luísa, realmente, o FHC, o salário mínimo não chegava aos $100, e o FHC, assim, ó, o meu pai era da PRF, sabe? E o meu pai foi exatamente um pouco antes, ele ajudou a fundar a Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal, e ele estava dizendo, a nossa carreira vai acabar. E eu acho inacreditável, é que toda a luta do pai
que eu, assim, do pouco que a gente conversava muito sobre política, mas sobre a questão da organização e por que ele fez o sindicato, eu lembro de poucas vezes que a gente conversou, que ele fez, ele ajudou a construir. Mas ele dizia, a nossa carreira de policial vai acabar, sabe? Então, é isso. Essa pessoa que é minha parente, ela só está aposentada graças a políticas públicas do governo do PT no Rio Grande do Sul. Sabe? Não é ingratidão, é o caráter da pessoa. Algumas pessoas têm falha de caráter. Outras, como essa enfermeira ou auxiliar ou técnica em enfermagem que falou isso do Bolsonaro para que a mãe de uma amiga ouviu, outras sofrem num ambiente de opressão tão grande que qualquer maluco parece que as representa, parece que lhes reforça. Mas ela não está lutando contra o sistema. Na verdade, ela queria fazer parte desse sistema. E assim, o médico humilha a enfermeira que, digamos, num caminho de pouca lucidez, o médico, tá, humilha a enfermeira, que humilha a técnica em enfermagem, que humilha o paciente, que humilha a terceirizada da faxina do hospital. E todos estes, sabendo-se humilhadores e humilhados, reforçam e botam a sua esperança numa outra sociedade em Bolsonaro, para que eles não sofram mais tanta humilhação, ou o mais rico de todos, para garantir a sua excelência enquanto parte da sociedade. É esse o nosso sistema. Mas quem comanda esse sistema não é Bolsonaro. Não é sozinho. Mantenhamos-nos atentos. Eu agradeço muito, já faz mais de 30 minutos que eu tô aqui. Muito obrigada para quem assistiu. Quem puder, se inscreve lá no canal do Rogério Anitablian. Quem puder, se inscreve no meu canal, Professora Daniela Araújo, tá? Eu fico muito grata, até porque eu pretendo usar menos as lives. Quando vem um período de aulas, eu trabalho 40 horas, é muito difícil eu conseguir tempo, e abrir é todo um sistema que... E aí eu não consigo, às vezes eu dou atenção pro pessoal do Facebook e não dou atenção pro pessoal do YouTube, e é um sistema que dá um desgaste muito grande. Então, quem puder, tá, se inscreve aqui do Facebook, faz o login na sua conta do Google e se inscreve, entra no YouTube, daí se inscreve lá no meu canal, que toda vez que vier um vídeo vai dar um aviso, clica lá no sininho, vai dar um aviso. E eu quero avisar para os meus estudantes, eu vi que tinha um aqui, que eu vou fazer ainda para vocês um vídeo irônico, né? Porque é preciso um pouco de ironia. Eu vou fazer um vídeo de um tutorial de maquiagem de eleição, para vocês entenderem um pouco e para dar um pouco de risada. Eu espero que fique bom. Eu tô tentando estudar para fazer esse tutorial de maquiagem de eleição. E no caso, a minha cara, que, né, já tem os seus problemas, vai ser a eleição, certo? Pra gente chegar no resultado, numa compreensão maior do que é que a gente tá falando, porque esses papos de adulto eu sei que é mala, mas a gente vai conversando e vai se entendendo. Um beijo, Lila, muito obrigada, Daisy, muito obrigada, Ana, o Rogério, muito obrigada a todos que assistiram. Lula livre, paz no coração, olho muito atento à amplitude necessária para as nossas frentes de luta e de Lula. Um abraço, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão do Glenn. Vaza Jato na veia, fé, paz e muita sabedoria. Tudo de bom.